Meus irmãos, paz do Senhor, amém? Vamos lá, Êxodo 20, verso 1 em diante. Vocês já estão decorando esse texto, porque toda semana praticamente nós estamos lendo ele. Êxodo capítulo 20 e verso 1. Todos já acharam, amém? Eu já pergunto assim, porque deve ter um marcadorzinho, até a Bíblia já deve estar cansadinho ali de abrir no Êxodo capítulo 20. Vamos lá, diz assim, verso 1 em diante. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o seu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás. Pai querido, te peço a graça, ó Deus, para falar sobre esse assunto tão delicado a este povo. Senhor, me dê poder, graça, autoridade do céu, Senhor, para ministrar o coração dos teus filhos. E que o teu Espírito esteja, Senhor, tocando em cada um dos corações que está aqui nesta noite. Deus, nós dependemos de Ti inteiramente nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Sentem, meus irmãos. Deus abençoe. Um dos maiores esboços que eu já fiz, eu vou pregar nessa noite. São 5 páginas escritas em letras miúdas. É um assunto enorme, um assunto extenso, um assunto vasto. Não vai dar para tratar de tudo que precisa ser tratado. Muitas perguntas vão ficar ainda. Mas isso pode ser dirimido pessoalmente, pode ser dirimido de repente no gabinete. Enfim, eu sei que depois dessa mensagem muitas coisas vão aparecer. Isso é comum. Geralmente, depois de uma mensagem pregada, começam a se aparecer determinadas questões, tá? Então, eu estou bem tranquilo com relação ao assunto que eu vou falar nessa noite, apesar de saber que é um assunto bem delicado. Quando se fala em adultério, traz à memória muita coisa, e esse não era o meu objetivo. O meu objetivo aqui não era ficar trazendo à memória coisas que de repente alguns de vocês passaram, algumas famílias aqui passaram, algumas pessoas aqui de repente passaram como indivíduos. Não era o meu desejo ficar trazendo memória, apesar de que as memórias existem e nós temos que fazer com que o nosso passado sirva para nos impulsionar para um futuro melhor. Mas, a despeito de tudo isso, eu quero tratar sobre esse assunto adultério, de forma bíblica, de forma bem tranquila. Eu vou falar bem calminho nessa noite, para eu poder deixar minha mente correr bem, porque às vezes eu começo a falar rápido, minha mente começa a correr também, e eu esqueço um monte de coisa. Eu também não quero aqui ser alguém que está acima do patamar, e eu já quero começar com um texto que eu gosto muito, e esse texto é o que me faz pregar a palavra, que está em 1 Coríntios, no capítulo 10, que diz, lá no verso 12, aquele que está em pé, julgue para que não caia, olhe para que não caia. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Então, é com base nesse texto que eu quero começar a falar as coisas que eu vou falar nessa noite. A igreja, ou os cristãos, já pecaram muito por não falar de sexo. Já pecamos muito. Como eu já disse aqui algumas vezes, nós pecamos porque alguns falam de forma despudorada, outros não falam. E tudo aquilo que é tratado na escuridão, tudo aquilo que é deixado na escuridão, acaba sendo usado contra nós.
Houve uma época que nem os pais tinham coragem de falar de sexo para os seus filhos, não falavam a respeito desse assunto, e até hoje ainda eu encontro filhos jovens de 15, 16 anos, cujos pais não têm coragem de conversar a respeito desse assunto com os filhos, fica um assunto velado, descubra por si mesmo, e o pior é que com o mundo que nós estamos vivendo, geralmente se descobre pelo lado errado. Mas graças a Deus pelo sexo, a bênção do sexo, glória a Deus por isso. Pouca gente tem coragem de dar glória a Deus por isso. A gente dá glória a Deus pela comida, a gente dá glória a Deus pela bebida, mas nós não damos glória a Deus pelo sexo. Que bom que Deus criou o sexo. Que bom que Deus criou a sensualidade no homem e na mulher. A despeito que muita gente pensa que a sensualidade é uma coisa maligna. Inclusive falar a palavra sensualidade, nós já colocamos o ponto negativo. Mas a sensualidade, quem colocou em nós foi Deus, assim como Ele colocou o apetite. Quem colocou isso em nós foi Deus, senão nós não teríamos desejo de procriar, não teríamos desejo de buscar um homem sair para buscar uma mulher sair para buscar um homem para então terem filhos, terem uma família. Sexo é maravilhoso, mas Deus cria uma estrutura para que o sexo seja trabalhado, e essa estrutura se chama casamento, família. Isso tudo, alguns de vocês já ouviram excessivamente. Então, na essência, gente, sexo não é pecado. Não tenha medo de falar a palavra sexo, e não tenha medo de conversar com seu marido sobre sexo, não tenha medo de conversar com seus filhos na hora certa sobre sexo. Sexo é dom de Deus. Você pode dizer amém por isso? Pronto. Sexo é dom de Deus. Porém, como tudo aquilo que Deus nos dá, o pecado, infelizmente, acaba deturpando, acaba manchando. E o sexo começa também a se tornar um problema com o qual nós temos que lidar dia após dia. E aí nós vamos falar hoje sobre o adultério em várias visões, em várias vertentes. Eu queria poder explorar todas elas, não vou ter tempo de falar aqui todas elas. Na Bíblia, se você for estudar no Antigo Testamento o adultério, você vai encontrar o adultério sendo tratado de duas formas. Primeira, uma relação sexual entre um homem casado e uma mulher solteira ou casada. Ou vice-versa, uma mulher casada e um homem solteiro ou casado. Uns dos dois são casados. Esse relacionamento físico é chamado de adultério. E nós vamos encontrar durante todo o Antigo Testamento casos como esse e a forma como se era tratado esse tipo de caso, que era a morte. Nós também vamos encontrar uma outra forma de se falar de adultério no Antigo Testamento, que nas profecias principalmente aparece. O povo tem adulterado, quer dizer, o povo tem fugido de mim, Deus dizia. O povo tem me traído com outros deuses, era o adultério espiritual. Mas para o povo hebreu, o significado do adultério era em si o ato físico. O ato físico da infidelidade conjugal. Um homem que se envolve com uma mulher que não é a sua esposa. O adultério sempre foi tratado como até crime. No Brasil, até alguns anos atrás, era crime por lei adulterar. Mas devido ao pensamento moderno, esse crime foi sendo deixado de lado até que foi tirado da lei. Não é mais crime adulterar. Não é mais crime adulterar. Dos Estados Unidos, dos 50 estados, 49 não consideram como crime. Um deve ter esquecido. Não devem ter lido lá. Porque a sociedade moderna não consegue mais ver o adultério como um crime. Nós nem chamamos mais, a palavra adultério quase nem se usa mais. Nós usamos o quê? Caso. Foi um caso que teve lá, foi um romance que teve, nós deixamos a coisa bonitinha, nós embelezamos, açucaramos o adultério. Mas o adultério tem sido a causa de desastres astronômicos na família, na sociedade, na igreja e nas pessoas. Não há como você viver um amor sem viver fidelidade, não há como. Assim como lá aquele texto de Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É impossível você ter paz se você não for santo. Assim também é impossível você viver um amor se você não tiver fidelidade. Não há como o amor ser infiel, é uma discordância, não tem como concordar isso. Mas a sociedade moderna não entendeu ainda. Eles tentam fazer com que o amor seja divorciado da fidelidade. E o problema são as consequências do pecado sexual. Se você for ver, assim como todos os outros pecados, mas principalmente esse pecado, o mandamento de número 7, que é o não adulterarás, você vai ver que ele implica em uma série de quebra de outros mandamentos visíveis do Senhor. Por exemplo, uma pessoa que adultera, ela quebra os 3 primeiros mandamentos de cara. Ela já quebra o mandamento de eu sou o Senhor teu Deus, você não vai ter outro Deus além de mim. Já quebra esse mandamento. Já quebra o mandamento de dizer, não, você não terá nenhum ídolo debaixo da terra, porque aquela pessoa que foi alvo do meu amor clandestino, ela passa a ser o meu ídolo. Você começa a quebrar mandamento por mandamento. Você quebra o mandamento, o 7º mandamento, que é explícito, não adulterarás. Você quebra o mandamento, 6º mandamento, que é o não matarás, porque você é um assassino. Você começa a quebrar o 8º mandamento, porque você é um ladrão. Você rouba aquilo que não é seu. Você quebra o 10º mandamento, porque você cobiça. Enfim, você vai quebrando uma série de mandamentos, e por isso que talvez, nos dias de hoje, nós temos tratado com muita leviandade, nós temos que falar mais desse assunto, e mostrar para o mundo, para os filhos, para os jovens, para as crianças, para as pessoas, o quão grave é esse assunto. Se você for ler o livro de Provérbios, você vai encontrar algumas recomendações do sábio Salomão com relação a esse assunto. E uma delas, as mais, assim, ele foi bem duro. Se você quiser, pode abrir lá em Provérbios, no capítulo 6, no verso 27 em diante, onde ele diz assim, ó, ei, pode alguém colocar fogo no peito sem queimar roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar o pé? Assim vai acontecer com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que toque essa mulher vai ficar sem castigo. E ele continua, o ladrão não é desprezado se, faminto, roubar para matar a fome, mas se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói, sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não tem misericórdia quando se vingar, não aceitará nenhuma compensação, os melhores presentes não o acalmarão. Se você ler Provérbios no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7, você vai se apavorar com as coisas que o sábio Salomão diz a respeito do adultério. Mas como nós negligenciamos as escrituras para falar de sexo, nós acabamos pecando. Você vai encontrar tantos outros textos na Bíblia. Ah, não sabeis que aquele que se une com uma prostituta se torna um só corpo com ela. Coisas que se você for ler, coisas que se você for ver, são graves. Agora, o pior não é só nós tratar do adultério como um ato físico, como o povo de Israel tratou até Jesus. O pior agora é nós negar aquilo que Jesus falou a respeito do adultério. E por isso hoje vai ser estreitado um pouquinho mais o caminho. Quando Jesus começa dizendo assim, ó, ei, lá em Mateus capítulo 5. Vocês ouviram até agora, não adulterarás. Vocês ouviram até agora que um homem casado não pode se envolver com uma outra mulher que não seja a sua esposa. Uma mulher casada não pode se envolver com outro homem que não seja o seu esposo. Mas eu vou dizer mais para vocês. Se um homem olhar para uma mulher para desejá-la, este homem já cometeu adultério com ela. A única diferença para Jesus entre um homem que está numa cama com uma mulher que não é sua e um homem que cobiça a mulher que não é sua é a física, porque o pecado já está cometido.
Jesus estreita isso tanto que você já é culpado se você olhar para uma mulher e a desejá-la sexualmente. E aqui nós precisamos também trazer para o homem. Uma mulher que deseja um homem. E aí nós temos que começar a tratar assuntos que geralmente não são falados de púlpito e que deixam um silêncio na igreja quando a gente fala. Como, por exemplo, a lascívia. Lascívia, pense na fórmula, lascívia igual adultério. O que é a lascívia? A lascívia quer dizer, se você for traduzir mesmo, conduta ultrajante, conduta desprezível. Que tem tudo a ver com o desprezo pela boa moral, o desprezo pela boa, vamos dizer assim, vamos usar essa expressão, pela boa sexualidade. Trazendo para nós aqui, tá? Porque eu poderia falar de todos os aspectos da lascívia. Trazendo para nós aqui, o olhar demorado que cobiça. Aquele olhar que olha e olha de novo e deseja, e aquilo cai no coração e não sai mais. Essa é a lascívia. E infelizmente, muita gente pensa assim, olha, eu ainda não caí em adultério. Mas o seu olhar é lascivo. E você já viu como nós, nas ruas, às vezes eu ando nas ruas aí com a minha esposa, vamos no shopping, vamos em algum lugar, como as pessoas são lascivas. Homens de braços dados com a sua esposa, os seus olhos não param. Não param, cobiçam todo e qualquer corpo que passar, inclusive de meninas. Esse é o comportamento lascivo contra o qual Jesus está dizendo, ei, você olhou e desejou, você já cometeu adultério com essa pessoa no seu coração. Então há muitos maridos que se gabam de ser fiel com a sua esposa, mas levam outras mulheres para a cama, aqui. Dormem em 3 na cama. Para Jesus não há diferença alguma. Jesus está colocando no mesmo patamar. Você dormir com essa mulher, ou você cobiçar ela no seu coração, é a mesma coisa. E aqui nós temos que entrar também num outro assunto, que é a pornografia, que tem sido um desastre. São coisas que são escondidas, são coisas que não são tratadas, que não são faladas, mas são coisas que estão destruindo não só jovens, não só adolescentes, mas também meninas, pastores, homens, avós. Está destruindo. Se tornou tão fácil hoje. Hoje nós temos uma facilidade, né? Antigamente, para você consumir a pornografia, você tinha que entrar numa livraria lá e todo mundo ia saber que você entrou. Tinha um lugarzinho lá, né? Que era o lugarzinho dos maiores de 18 anos. Você entrava lá e todo mundo via que você entrou. Quando você ia sair com alguma revista, algum material pornográfico, você tinha que esconder, né? Sumir, e depois tinha que passar vergonha na frente da menina do caixa lá, da menina que ia cadastrar o produto. Ficava o registro para todo mundo saber. Quem quiser chegava lá, via o cliente, o que ele comprou aqui, o que ele fez aqui. Ah, ele comprou isso, comprou aquilo. Era muito exposto. Então pouca gente tinha coragem de ir lá. Pouca gente tinha coragem de consumir, de comprar. A coisa só acontecia quando um pai desnaturado esquecia uma revista pornográfica para um filho descobrir. Ou então aquele primo que era mais velho, que trazia revistas pornográficas, então a criança descobria lá sem querer. Hoje não. Eu vejo as crianças às vezes mexendo no celular, e eu fico pensando, Senhor, se aparece um bannerzinho daqueles do ladinho ali para elas. Se aparece uma fotinho do ladinho para elas, num clique, o mundo da pornografia está aberto. E a pornografia, ela consome a vida de quem está viciado. Ela consome as energias de quem está viciado. Ela cria raízes que são tão profundas, que se você pudesse conversar com alguém que está viciado, que está vivendo nesse universo pornográfico, se você fosse ver o que essa pessoa pensa de verdade, você se apavoraria. No mundo da pornografia, tudo é livre.
Desde sexo com animais até sexo com crianças, bebezinhos de 2 meses, 3 meses de idade. São assuntos que nos trazem tristeza, nos trazem terror, nós não queremos ouvir, mas são coisas para as quais o Senhor nos alerta. Meu filho, cuide desde já. Cuide antes. Cuide muito antes. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você que está aqui, com muito amor eu quero lhe dizer, se você que está aqui consome pornografia, deixa eu lhe dizer, você está traindo a sua esposa. Você está traindo sua esposa. Se você é casado, você está traindo sua esposa. Você que consome pornografia, você já traiu sua esposa. Você está traindo seus filhos, se tem. Você está traindo a si mesmo, porque a pornografia diminui quem você é. A pornografia te transforma em um menino, em um animal. Vou colocar, em um animal. Aquele cachorro diante daqueles frangos girando, é assim que nós ficamos. Quando consumimos a pornografia. E você está participando, quando você usa da pornografia, da exploração violenta de mulheres. Isso aqui são coisas, gente, que são sim caracterizadas a adultério. E muita gente não percebe, não pensa assim, por que será que eu não consigo ir para frente? Por que será que eu não vou para frente na minha vida? Porque você vive em pecado. E é uma pena, gente, porque a pornografia, ela tem roubado, principalmente dos jovens, que são os que eu mais tenho aconselhado, e eu aconselho toda semana 2, 3 casos de pornografia, não só entre meninos, entre meninas também. Ela tem roubado os sonhos dos meninos. Ela tem roubado os sonhos das meninas. Meninos que têm potencial para estar aqui no púlpito pregando para você, não pode vir. Por quê? Porque na cabeça dele, ele não pode nunca chegar aqui, ele não tem mais sonho, o único sonho dele é, amanhã, o que eu vou assistir? Qual vai ser o prazer de amanhã? A vida se tornou um ciclo, de trabalho, estudo, volta para casa, consome pornografia metade da noite, acorda, vai para o estudo, vai para o trabalho, vai para o estudo, volta para casa, consome pornografia metade da noite, como se fosse um vício, um viciado em uma droga, um crack qualquer. Eu estou falando de forma bem simples, gente, mas é para você ver o quanto o adultério, a pornografia, a lascívia é destrutiva. Precisa ir para frente. As implicações disso. Como eu disse aqui, o investimento dessa pessoa passa a ser no seu próprio prazer. O investimento começa a ser trocado. Aquele que está traindo, aquele que está vivendo um adultério, fica impossível ele alimentar uma fantasia, alimentar um caso e ao mesmo tempo alimentar sua família. Fica impossível. Quando eu estou falando aqui alimentar, é alimentar os sonhos, alimentar as esperanças, alimentar... Não tem como ele estar alimentando um caso e ao mesmo tempo estar dando nutrição espiritual e de si mesmo para sua família. Não tem como. Ou é um, ou é outro. Não. Mas a nossa sociedade diz que sexo sim, você pode ter fora. Desde que você traga tudo para dentro de casa e seja bonzinho com a sua esposa. Nananina. Não, senhores. Sexo também é o que você é. Como o apóstolo Paulo disse, quem se une a uma prostituta também está se unindo, se tornando um corpo com ela. É impossível você continuar alimentando um caso e estar alimentando a sua família. Um dos dois está destruído. E com certeza é a sua família. Pessoas que se envolvem em adultério abrem precedentes para que aquilo seja assunto recorrente por gerações na família. Por causa de comportamento. Nós temos visto isso em casos que acontecem bem perto de nós. Gerações e gerações que você vai olhar a história do vô, a história do bisavô. Gerações e gerações que recorrem ao adultério. Aí você diz, mas isso é um demônio de adultério. Eu sei que há atuações espirituais, não duvido disso. Mas eu preciso dizer que, o que vai quebrar isso aí é o poder da palavra, o arrependimento, o retorno às verdades da palavra de Deus. E aí começa a comparação. Uma pessoa que está vivendo um caso, ela não vai olhar para a pessoa que está do lado dela e dizer assim, essa sim que é linda. Nem sei por que eu estou com a outra.
Nem sei porque que eu estou com o outro. É esse aqui que eu gosto, é esse aqui que é lindo. Não. A mulher de avental dentro de casa não é mais sedutora do que a secretária de salto no serviço. Você começa a comparar. Eu sei que vocês estão me olhando com essa cara, eu fico até... Você começa a comparar. Você começa a medir. E é engraçado que, depois que você encontra alguém que se torna alvo da sua fantasia, a pessoa que está do seu lado, a quem você prometeu amor, ela não vale mais quase nada. Aí ela já não é mais boa de comunicação, aí já não é mais boa de comida, já não é mais boa de cama, já não é mais boa de nada. Aquela pessoa começa a perder totalmente o seu valor. Por quê? Porque você está investindo tudo naquela fantasia que você está vivendo. Mas antes não tinha esse problema? Pois é, como é que você começou a ver? Eu não sei. Sabe quando você começou a ver que essa pessoa que está do seu lado não vale mais nada? Porque você começou a investir tudo que você tinha, no seu caso, na sua fantasia. Ela ainda é a mesma pessoa. E aí essas doces ilusões, né, começam a correr. Tem muitas outras coisas que podem acontecer, mas aí uma das coisas que mais acontece é a questão da mentira. Porque pessoas que são tão corretas na sua vida começam a mentir para poder sustentar uma fantasia ou para poder sustentar um caso. Pessoas que são tão certinhas, pessoas que você olha e diz: que homem de Deus, que mulher de Deus, mas tem que se envolver em um monte de mentiras. Pessoas que antes eram honradas, agora o cônjuge consegue olhar no olho dele e mesmo assim ele consegue mentir. Ela consegue olhar no olho do marido e mesmo assim consegue mentir. Aonde você estava até essa hora? Olha no olho e mente. É uma ladeira sem fim, você vai caindo, vai caindo, vai caindo, e aí precisa mentir a respeito dos gastos. O gasto, para onde que foi esse dinheiro? Eu não sei. Eu tive que comprar isso, eu tive que comprar aquilo. Começa a mentira envolver. E quanto mais se mente, mais fácil fica mentir. E o problema é que uma mentira nunca vem sozinha, você tem que sempre atrelar outras a ela. No final das contas, você nem sabe mais o que é verdade e o que é mentira, de tanto que você mentiu. E aí, dentre muitas consequências que nós poderíamos falar, vem o desejo de que o outro morra. Foi isso que aconteceu com Davi. Como eu queria que esse cara morresse. Não deu certo eu trazer ele para o palácio? Não deu certo eu embebedar ele, não deu certo eu fazer com que ele deitasse com a mulher dele, não deu certo nada. Como eu queria que ele morresse. Ele pode morrer, ele está na batalha. Se eu colocar ele na frente, morreu na batalha. Infelizmente há cônjuges que pensam assim: como eu queria que a minha esposa morresse. Você pensa que é bobeira? Não é. Lá no seu coração, ele pensa assim: se tivesse alguma forma de o meu marido ou da minha esposa sair da minha vida, aí eu não seria exposto e eu poderia continuar com o meu caso, de repente até assumir. Se a minha esposa saísse da minha vida, se o meu esposo saísse da minha vida, se ele desse o fora, eu ia poder continuar com esse caso que eu estou vivendo, eu ia poder viver sem nenhuma culpa. Como eu queria que morresse. São as ladeiras da traição, são as ladeiras do adultério. E aí uma hora ou outra, meu amigo, porque não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. Não há nada oculto que não venha a ser apresentado. Uma hora aparece. Não tem como a gente viver de mentira. Aí uma hora aparece. E quando aparece, traz tanta vergonha. Traz vergonha para o marido, traz vergonha para a esposa, traz vergonha para o outro, traz vergonha para o esposo do outro, traz vergonha para os filhos, fica uma bagunça, fica uma salada. E gente, se é descoberto, às vezes é do dia para a noite, pum, uma família que estava comendo hoje aqui, amanhã já não está mais, está todo mundo dividido. A destruição do adultério é tão rápida, é tão devastadora que em um mês está tudo certinho, no outro mês não existe mais nada. Apartamento já foi vendido, o carro já foi dividido, já está tudo
e não existe mais nada. É muito rápido. Mas não é porque é rápido que as consequências não continuam. As consequências passam nos filhos, passam para outras gerações. Consequências, dores terríveis, vergonhas, assuntos que começam a se tornar tabus dentro de casa. Pessoas que não podem mais falar o nome de outras pessoas dentro de casa. Frutos de adultério. Agora eu preciso passar para uma pergunta que muita gente faz. Pastor, eu não caí. Nem penso em cair. Mentira. Se você me disser assim, eu não penso em cair, você já está caindo. Porque todos nós temos períodos de tentação. Todos nós, do púlpito à porta. Não há um de nós que possa levantar e dizer assim, eu estou firmão. Pode me tentar nessa área que eu não vou cair. Meu amigo, você já está na ladeira. Porque não há ladeira pior do que pensar que é o único que não vai cair. Olha para Pedro. Pode todo mundo te abandonar aí, Senhor. Pois eu não te abandono. Olha para a queda de Pedro. Aquele que está de pé, aquele que julga está firme. Cuide para que não caia. Essa é uma premissa que todos nós temos que ter. Eu tenho que cuidar para não cair. Mas eu sou tão feio, mas eu sou tão esquisito, ninguém vai olhar para mim como objeto de desejo. Meu amigo, o adultério vai além do envolvimento sexual. O adultério vai além dos só dois corpos se unirem. Há pessoas que amam outra há muitos anos. E você olha e não há beleza nenhuma, não há nada aqui. Por que você ama esse outro homem, vive com seu marido, mas ama aquele outro homem? O que ele tem de especial? Essa não é a pergunta que nós fazemos? O que aquele cara tinha de especial? Para você jogar tudo fora, seu marido é mais bonito, a sua esposa é mais bonita, o que aquele cara tinha de especial? Gente, adultério diz muito mais a respeito de carências que nós temos no nosso interior, do que a respeito de física, do que a respeito de sexo, do que a respeito de união de corpos. Por isso você tem que estar preparado e dizer, eu não tenho medo da tentação, porque muita gente tem medo da tentação. Não, eu não tenho medo da tentação, mas eu sei que ela existe. Porque se você tem medo da tentação, o poder dela aumenta. Napoleão Bonaparte já dizia assim, aquele que tem medo de ser vencido, já perdeu a batalha. Aquele que tem medo de derrota, esse aí já está perdendo. Ele tem que entrar para vencer, tem que entrar para ter vitória. E se você for ler o texto de 1 Coríntios no capítulo 10 e 12, o apóstolo Paulo diz, olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas aí ele já continua. Não sobreveio a vocês tentação, que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Não precisa ter medo da tentação, mas saiba que ela existe. Outra coisa, decida vencer. Tenha no seu coração, eu quero vencer o adultério, seja ele físico, seja ele mental, seja ele espiritual. Eu quero vencer o adultério, eu quero ter vitória. Vitória fala de batalha, e a tentação vai ser o campo de batalha. E se você estiver indeciso no campo de batalha, você vai ser derrotado. Você tem que ter decidido. E aqui eu preciso dizer uma coisa para você, pessoal, gente que cai, não cai de um dia para o outro. Não é assim, pastor, eu estava caminhando e daqui a pouquinho, bum, caí, tropecei. Não, são degraus que você vai descendo. É um pensamento que você aninha. E ao invés de você dizer, não, eu não quero isso, eu não aceito, você deixa. Daqui a pouquinho vem mais um pensamento, daqui a pouquinho vem outro, e você vai brincando com isso. Isso vai tomando conta da sua mente. Quando você percebe, você já está tomado com aquilo, e não pode mais se libertar.
Parece que aquilo nunca mais você vai vencer. Por quê? Você foi indeciso no meio do campo de batalha da tentação. Primeira coisa que você tem que fazer é não. Você não pode impedir do passarinho voar na tua cabeça, como já dizia Lutero, mas você pode impedir ele de fazer caca na sua cabeça, você pode impedir ele de fazer ninho na sua cabeça, você não pode impedir do diabo vir cantar no teu ouvido, mas você não precisa cantar em dupla com ele. Você pode dizer não. A tentação começa, você já diz não. José do Egito, por exemplo, foi tentado? Foi. A mulher de Potifar veio, bonita, perfumada, cheirosa, como as mulheres do Egito eram, chegou para ele e fez uma proposta: deita-te comigo, homem, você é jovem, você é bonito, deita-te comigo. Quando ele recebeu aquela proposta na mente, qual foi a palavra dele? Não, eu não posso pecar contra o meu Deus, não posso pecar contra o meu patrão, não posso. Já Davi, quando viu Batseba tomando banho, fez. Veio o primeiro pensamento. Quando ele devia ter dito: não, pera lá. Eu tenho um monte de mulher dentro da minha casa. Sou um homem querido, amor não me falta. Sou um homem público. Não, isso eu não quero. Não, ele ficou ali alimentando aquele pensamento. Quem é essa mulher? O que é que tu quer saber, rapaz? Cai fora. Foge daí, Davi. Não, quem é essa mulher? Até chegar no: traz ela para mim. Traz ela para cá. Eu vou trazer só para um jantar. Vai ser só um jantarzinho. Manda vir camarão, ostra, que hoje vai ser noite de frutos do mar. Não, Davi. Se você soubesse o terror que isso ia trazer à tua família, a tristeza que isso ia... no primeiro pensamento você já tinha dito não. E é assim que muita gente cai. Quando percebe, já está tão envolvido no pecado que não há mais. Não tem mais como. Não há mais como você... Agora já foi. Você foi tão engodado pelo pecado, como Pedro diz. Você foi tão engodado, você foi arrastado pelo pecado. Você foi seduzido. E agora, meu filho, é morte. O pecado engravidou você. E vai ser gerada a morte. Por isso, a primeira coisa que eu preciso dizer com relação à tentação do adultério: estou sendo tentado, eu sou tentado, como todos são tentados, eu sou tentado. Então, cuida da sua mente, alimente a sua mente, cuide com ela. Outra coisa, não se exponha. Tem gente que se expõe para o pecado, parece assim que está: vem em mim que eu estou facinho, vem aqui, ó. Está fácil. Tem gente que é fácil. Não se expõe. Casais, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que eu sou novo, sabe? Eu sou casado há 8 anos. Tenho muita coisa para aprender com a maioria dos casais que estão aqui. Mas eu aprendi uma coisa nesses 8 anos de casado: cuidado com as amizades que vocês têm enquanto casal. Cuidado. Existem casais que são tão amigos que eles podem até conversar sobre sexo. Eles até começam a conversar a respeito de sexualidade. E de vez em quando surge uma piadinha ali, um olharzinho ali, um negocinho assim, uma historinha picante. E aí, sabe o que acontece? Não é raro, nós vemos casos de traição entre casais que eram amigos. Não se exponha. Começou a conversa a baixar um nível? Não tenha medo de ser santinho, não. Acaba com a conversa. Às vezes a conversa vai indo para um lado que a sua mente começa a alimentar coisas. Tem casal que começa a expor intimidade. Deixa eu falar sério aqui para você, me perdoa. Mas começa a expor intimidade. Lá em casa hoje. Porque lá em casa não sei o quê. Porque tá... Meu amigo, isso se chama intimidade. É para você, sua esposa e Deus saber, mais ninguém. Não fique abrindo isso para os outros, porque você está colocando pessoas que você não quer na sua cama. Porque essa pessoa vai com a sua mente lá onde você está falando e pensa: como é que é o negócio? Meu, isso é tão sério. Isso é tão duro de se falar. Eu acho que meu Deus, eu não sou apedrejado por falar essas coisas.
Mas você tem que ter cuidado, cuide com quem você coloca no seu círculo de amizade, que você está protegendo o seu casamento. 1 Coríntios 15:33, as más conversações corrompem os bons costumes. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios, né? Esses assuntos imorais não é nem para ser assunto entre vocês, não é para vocês conversarem sobre isso, isso não é para vocês fazer piada sobre isso não é conversa para vocês ficar conversando entre casais. Entre vocês, sabe o que se faça? Ação de graças, louvores ao Senhor. Não estou aqui querendo jogar uma moralidade que você não pode brincar, mas cuide com as conversas que você tem entre amigos de casal, cuide com essas amizades. Outra coisa, considere aquilo que você vê, aquilo que você assiste. Tem muita coisa, meu amigo, deixa eu dizer, inspirado pelo Espírito do Senhor, tem muita coisa, meu amigo, que já era para você ter parado de assistir faz tempo na televisão, mas você insiste. Você insiste. Mas é que, tipo assim, não tem nada a ver, é humor. Amigo, é preferível não sorrir. Jesus disse que se o teu olho ele te faz pecar, arranca ele. Jesus não está dizendo para você provocar automutilação, faça de tudo, vá ao extremo para você não cair. Aí você fica assistindo, ri, todo mundo ri, mas enquanto isso eu somente trabalho. Você já viu que no Brasil a maioria dos programas de humor tem que ter a mulher nua, seminua, enfim, é um negócio todo. É um apelo. Tudo tem que ter apelo sexual. Não existe uma. Olha, pouquíssimo, não posso falar que não existe, porque a gente não conhece tudo. Mas você vê nas TVs abertas, aí não existe uma programação que seja de bom humor, que você ri, que não tem apelo sexual. O tempo todo é apelo sexual. Aí você diz, não, mas é que eu tiro aquilo que é bom, né? A gente tem que saber tirar aquilo que é bom, meu amigo. Não brinca. Não brinca. É aquela velha história, né? do cara da carroça. Os caras foram lá para servir de cocheiro para o rei fez um teste com eles, para eles passar com a carruagem por um precipício. Quem passasse pelo precipício com aquela carruagem recebia um teste, se passasse no teste, virava o cocheiro do rei. Aí os caras foram lá, primeiro deles. O rei perguntou, e aí, quanto você passa do precipício? Olha, eu consigo passar até 1 metro longe do precipício. Passou. Segundo, quanto você passa do precipício? O outro ouviu que o outro tinha falado 1 metro, olha, 50 centímetros eu consigo passar longe do precipício. Pensou, tá na minha mão, eu vou ganhar esse emprego. O terceiro ouviu o que os outros tinham dito e disse, olha, rei, quanto mais longe do precipício eu conseguir passar, melhor para mim. Aquele que foi o contratado. Não brinca com o perigo, não brinca com o perigo, saia, faça um acordo com os seus olhos para não assistir esse tipo de coisa. E aqui deixa eu falar as mulheres, porque eu falo geralmente no masculino, mas deixa eu falar as mulheres, uma opinião pessoal, é impossível você construir um casamento sólido, uma mente saudável, assistindo novela da Globo, é impossível. Ai, já teve um olhando para o outro assim. É impossível. Meu amigo, o que mostra lá? O que você fantasia? Aquilo lá que é o ideal. E lá tudo é válido, né? Lá eu posso ter um aqui, um lá, tá. Eu posso viver o que eu quero. Aí você olha para dentro da sua casa e diz, meu Deus do céu, olha esse traste que eu tenho dentro de casa. Cuida com os teus olhos, cuida com aquilo que você vê, faça um pacto com você, faça um pacto com a família, para vocês não assistirem determinados tipos de coisa. Gente, eu estou tratando da questão de remediar. Depois que acontece, aí não tem, é só tratar, mas enquanto é possível, remedia isso. Não permita que essas coisas entrem na sua casa. E outra, traça um limite com o sexo oposto. Você trabalha até tarde? Fica só você e o patrão na sala? Você é mulher? Trace limites. Diga, eu não vou mais ficar determinado horário. Traça limites. Você trabalha com consultório? Nunca atenda na última hora da noite, ou última consulta, nunca atenda uma pessoa do sexo oposto. São cuidados.
Eu gosto muito aqui da igreja, porque aqui na igreja os gabinetes tem tudo porta de vidro. Às vezes nós, enquanto obreiros, atendemos mulheres, vem sozinha e vem contando coisa que, nossa, eu só fico de olho na porta. Nós temos que ter cuidado. Cuidado, nós temos aqui saber traçar limites para que nós não pequemos. É engraçado, às vezes eu ouço história de mulheres que são cristãs, que vão para a praia, passam 3 meses lá e o marido fica sozinho em casa trabalhando. Sabe o que você está fazendo? Você está facilitando. Você está facilitando. Eu não sei qual é o seu grau de intimidade, não sei como é que está o teu casamento, mas com certeza, tá? Com certeza, você está abrindo portas para o pecado do seu marido. Um homem sozinho. Ixi, gente. Outra coisa que você tem que fazer. Pergunta para você mesmo, tá? Você que está sendo tentado, sofre tentações. E de repente a coisa está ali no WhatsApp, as mensagens estão vindo, você está assim. Vou perguntar uma coisa para você. Ou melhor, você pergunte aí para você mesmo. Você está disposto a arcar com as consequências? Esses dias eu perguntei isso para uma pessoa. Caso de traição, não quis mais, queria ir com uma pessoa que amou, foi embora. Mas eu perguntei, você está disposto a sofrer as consequências? Aquela pessoa olhou bem no meu rosto e disse assim, eu estou disposto. Eu disse, você sabe quais são as consequências? Você nunca sabe. Olha para Davi, as consequências. Um filho morto, enquanto bebê. Depois de anos que ele já pensou, está tudo tranquilo, os filhos grandes começam a dar problema. Daí um mata o outro, incesto dentro de casa, um assassinato entre irmãos, depois o filho Absalão morre. Tristeza entre tristeza. Coisas que se ele pudesse voltar lá atrás e dizer, ai, se eu nunca tivesse caído, se eu nunca tivesse cedido. Anos depois, você não pode dizer para mim, olhando nos meus olhos, com sinceridade, dizendo, eu estou disposto a arcar as consequências. Você não sabe quais são as consequências, e geralmente elas são maiores do que você pode suportar. Por isso diga, não, eu posso vencer. Como eu posso vencer? Segue o exemplo de Jesus. Enche a tua mente da palavra de Deus. Como é que Jesus foi tentado? Jesus foi tentado no deserto, e Jesus usou uma arma só. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Acabou! Tem gente que fica assim, não vou cair, não vou cair, eu não vou cair, eu não vou cair. Daqui a pouquinho, plum! Por que essa pessoa caiu? Porque ela pensou que a palavra dela é que tem poder. Não é a tua palavra que tem poder, é essa palavra que tem poder. Enche a tua mente com esta palavra. Se você fizer isso, todas essas coisas, considerar as amizades que você tem, considerar aquilo que você vê, aquilo que você assiste, considerar os limites com o sexo oposto, você perguntar se você está disposto a arcar com as consequências, se você fizer isso, enchendo a sua mente com a palavra de Deus, meu amigo, você vai vencer. É a cooperação entre o querer do homem e o agir de Deus. Tem uma história de 2 meninas que é até engraçada. Elas estavam indo para a escola e decidiram cortar caminho. Atravessaram um campo e no meio do campo veio um touro bravo para cima delas. Daí a mais novinha, bobinha, disse assim, vamos parar e vamos orar, vamos parar e vamos orar. A outra disse, quer parar que nada, nós vamos correr e vamos orar. Nós vamos correr orando. Eu não vou parar, eu não quero conversa com isso, eu não quero olhar para isso, eu vou correr e vou orar. Deus quer me libertar, Deus quer me livrar, então Ele vai me livrar, mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou correndo. Estou correndo. Agora para eu encerrar, porque olha lá o horário, meu Deus. Caí, pastor. Ninguém sabe de nada, a coisa está em silêncio. Caí, pastor. Caí. Tem 2 tipos de pessoas
aqui entre nós. Aqueles que caíram há muitos anos atrás, confessaram, estão limpos, estão perdoados, mas convivem com a culpa. Deixa eu dar uma palavra de esperança para você. Se Jesus perdoou, por que você está querendo tirar isso? Jesus perdoou. Jesus perdoa. Jesus perdoa o adúltero, sim, como perdoa o mentiroso, como perdoa o ladrão. Jesus perdoa. Se você foi perdoado, não há por que você viver no passado. Jesus coloca a plaquinha lá, ó, não estaciona aqui no teu passado. Se você ficar parado lá, é sinal de que você quer viver lá. Vá para frente, corra. Deus tem uma nova vida para você. Eu acredito em restauração, sim, senhores. Então você já foi restaurado pelo Senhor. Lembrança é uma coisa, agora você viver no passado, não querer mais ir para frente, não querer mais desenvolver, não querer mais ser uma nova pessoa, é diferente. E se você caiu, e a coisa ainda está rolando, se arrependa. Eu digo isso aqui com simplicidade, mas com muito amor. Se você não se arrepender, não vai ter culto que baste. Pode vir o profeta mais cheio de Deus, meter a mão na tua cara, te acusar de tudo que é pecado que você está cometendo, falar toda a verdade. Se você não se arrepender, meu amigo, não adianta. Se arrependa. Volte atrás. É dolorido? Mas é melhor. Confesse o seu pecado a Deus em primeiro lugar. E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é poderoso para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Muita gente não acredita no perdão. Crentes não acreditam no perdão. Porque eles pensam que o adúltero, ele merece menos perdão do que eles. Meu amigo, nós todos, é como se houvesse só um mandamento aqui nessa palavra e fosse assim, ó, alcancem a lua. Pronto, uma folha só, alcancem a lua. Aí ia ter uns que iam pular, ia ter outros que iam fazer escada, ia ter outros que iam construir torres, mas ainda assim, por diferença de 10 metros, por diferença de 2 metros, todos nós ainda continuaríamos a 380 mil quilômetros da lua. Não há chance para nós, se não for pela graça daquele que perdoa todos os pecados, sejam eles quais forem. Ele perdoa você. Claro que existem passos que você precisa tomar. Você precisa confessar ao Senhor, e precisa confessar alguém da sua confiança. Procure um pastor. O diabo, ele gosta de trabalhar no escuro. É isso que ele gosta. Ele gosta que você fique quietinho. Aí ele diz, não, agora você já venceu. Não conta para ninguém, tá bom? Você fica aí quietinho. Só que agora você é uma pessoa que precisa ser restaurada. Tem coisas na sua mente que precisam ser desfeitas. Existem coisas que você aceitou no seu coração que só a ajuda de alguém pode te desestabilizar isso. A oração de alguém, você confessar diariamente, você confessar aquilo semanalmente. Quando você sabe que tem alguém que está te acompanhando, fica muito mais difícil cair. Você sabe que tem alguém orando por você. Então, meu irmão, é simples assim, nós somos uma comunidade de pessoas doentes, querendo a cura do Senhor Jesus. Então, confesse a sua doença e seja curado pelo Espírito Santo. Creia na restauração. Jesus disse assim para Pedro, olha Pedro, o diabo pediu para eu te peneirar como trigo, viu? Só que eu já orei por ti, para que a tua fé não se desfaleça. E quando você se converter, Pedro, quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. A minha pergunta sempre foi essa, eu já disse aqui num culto uma vez. Por que Jesus não pediu para Deus, para que Deus livrasse Pedro de trair ele, de negar ele? Jesus simplesmente orou por Pedro. Mas Jesus nunca disse assim, ó, Pai, não deixa que Pedro me negue. Porque Deus ia, de alguma forma, mexer a situação para que Pedro não negasse. Deus não trabalha com robô. E o que Deus queria, e o que Jesus queria era, Pedro, eu não posso te dar força
Eu não posso fazer com que você não me negue. Você tem que decidir não me negar. Mas se você me negar, o que é um pecado grave, eu já orei para que você tenha coragem para voltar para mim. E em mim encontrar o perdão e a restauração, para aí então você fortalecer os seus irmãos. Eu já orei para que você tivesse fé na hora em que você cair. Fica de pé, meu irmão. Tinha tanta coisa para falar, já cortei algumas. Mas eu preciso dizer, se você está preso pelo pecado, meu irmão, não aceite essa prisão, não aceite isso. Saia hoje dessa prisão. Não importa se essa prisão está só na sua mente, ou se você já está engolido por esse pecado. Já se tornou um caso que você parece que não sabe mais o que fazer. Confesse ao Senhor. Saia dessa vida, saia dessa situação. E um último conselho aos casais. Comecem um caso dentro da sua casa. Todo mundo quer amor, todo mundo quer beijinho, todo mundo quer carinho, todo mundo quer cheirinho, todo mundo quer. Pode estar casado 50 anos, também quer cheirinho, também quer amor. Continua fazendo isso, faz uma surpresinha, alimenta esse carinho que vocês têm um pelo outro, fortaleçam-se, orem juntos, estejam juntos uns com os outros. E vocês vão vencer. Eu quero orar com vocês assim como vocês estão, nós vamos dar as mãos, vamos fechar os corredores, porque hoje o tempo não dá mais para nós orarmos. E de joelhos. E nós vamos orar por isso. Há tanta coisa que acontece, nós não sabemos, mas há tanta coisa. E Deus não quer que a igreja fique presa. Deus não quer que a igreja viva assim. Deus quer uma igreja limpa, liberta, purificada. Deus quer uma igreja onde todo mundo tenha coragem de olhar um para o outro. Orem uns pelos outros e peçam, Senhor, ajude-nos. Ajude-nos para que nós não caiamos. Seja no adultério físico, seja no adultério mental, seja no adultério espiritual. Nós não venhamos cair. Nós queremos ficar firmes. E que daqui a alguns anos, talvez, muitos anos se passem, que nós possamos ter essas verdades ainda incorporadas no nosso coração. Vamos orar. Pai querido, Senhor, hoje eu discorri sobre esse assunto tão delicado. Um assunto, Senhor, que traz tanta tristeza quando acontece, tanta desgraça quando acontece. A famílias, a igreja, a pessoas, a comunidade. E por mais que o mundo seja sujo, Senhor, o mundo também não consegue entender o porquê que traz tanta destruição o adultério. Mas nós entendemos, porque o Senhor quer que nós sejamos santos. O Senhor quer que nós sejamos fiéis uns aos outros. Deus, e nós sabemos o quanto nós somos vulneráveis às nossas tentações. Nós confessamos a nossa vulnerabilidade. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos o Espírito Santo, mas ainda assim nós somos tentados e por vezes caímos, Senhor. Nos ajude, ó Deus, a vencermos o adultério. Nos ajude a conquistarmos, Senhor, vitória. Ajude este marido, ó Deus. Ajude essa esposa, ajude este jovem para que cresça, Senhor, para que se desenvolva de uma forma saudável. Nós oramos uns pelos outros, para que o Senhor nos fortaleça e para que nós fiquemos de pé. Nós queremos vitória. E se por acaso, Senhor, é preciso restauração, restaura-nos. Mas não permita, ó Deus, que nós venhamos seguir nesse caminho de tristeza e morte, mas que nós possamos, ó Pai, nos arrepender, nos voltar para Ti, e sermos, Senhor, totalmente restaurados. Ajude este marido a amar mais do que nunca a sua esposa. Ajude essa esposa a amar mais do que nunca o seu marido. Ajude-nos a ler a Tua palavra e nos fortalecer dela todos os dias.
Ajude-nos a enchermos do Teu Espírito Santo e sermos submetidos a Ele em tudo. Ajude-nos a termos a Tua mente, ó Espírito do Senhor. Porque Tu sabes o quanto a nossa mente é vulnerável aos ataques do mal. Nos ajude a sermos fortalecidos com as armaduras da fé. Nos ajude, Senhor, para que nós não venhamos ser motivo de vergonha para nós, para o mundo e para a nossa família, mas que nós possamos ser motivos de honra, Senhor. E que o Teu Espírito seja glorificado através do nosso desviar do mal e do nosso procurar e correr, perseguir o bem. Eu abençoo cada uma das famílias, Senhor. E eu oro por cada uma dessas pessoas que veio a este culto. E Tu és um Deus que fala aos corações. E Tu és um Deus que restaura. E eu Te peço, ó Deus, que daqui dessa mensagem, saiam resultados profundos nas famílias que aqui estiveram. É a minha oração em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Levante a sua mão e adore ao Senhor, o Deus da graça, o Deus perdoador, o Deus que ama, o Deus que conserva os seus filhos, o Deus que preserva os seus filhos. Aleluia, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor.